bem-vindos ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que trará o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui na TV Floripa, canal 4 da NET, todas as quartas das 20h30 às 21 horas, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21 horas. Para nos acompanhar em tempo real em todo o planeta, acesse www.tvfloripa.org.br. No programa de hoje, voltamos a falar sobre radiestesia e algumas curiosidades e descobertas. Vamos lá, nós ficamos de trazer mais algumas questões ainda ligadas às descobertas da radiestesia com as experiências da NASA e das viagens espaciais. O assunto de hoje vai falar sobre o que exatamente? Bom, nós vamos falar hoje sobre a ressonância Schumann. Ela, no fundo, não tem, assim, a princípio, uma relação muito próxima com a radiestesia, mas também é um fenômeno que está sendo pesquisado e que nos vai trazer uma série de esclarecimentos sobre coisas que se sentem hoje, né? Hoje nós estamos achando, por exemplo, que o tempo passa muito depressa e uma série de outros fenômenos que têm a ver, em parte, com esse tipo de ressonância. E o que é a ressonância Schumann? Para que a gente possa entender. No começo do século passado, começou-se a desconfiar que a Terra tinha uma determinada frequência. E isso não ficou muito claro, começou a se pesquisar de um lado, de outro, e já o Tesla, que inventou o motor elétrico e que foi um dos grandes gênios do século passado, o Tesla já desconfiou que existiria uma frequência específica da Terra. E, então, mais adiante, um outro cientista de nome Schumann chegou à conclusão, depois de muita pesquisa, que a Terra vibrava a 7,8 Hz/segundo. Como se fosse uma pulsação da Terra? Um batimento cardíaco da Terra, alguma coisa assim? Mais ou menos uma coisa assim, o batimento cardíaco da Terra, né? Então, essa frequência, ela é extremamente importante, isso só se descobriu mais tarde, né? Para que nós possamos viver no nosso planeta, para que as plantas possam crescer, para que todo o ambiente se possa desenvolver, né? Todos que vivemos aqui em nosso planeta estamos acostumados a esse tipo de frequência, que é fundamental para que se consiga viver de uma maneira bastante boa e razoável. Os astronautas, então, começaram a sentir algum efeito da falta dessa ressonância Schumann? Exatamente. Quando se começou, nas primeiras viagens que foram feitas para o espaço, geralmente o pessoal entrava em órbita, dava 2, 3 voltas e em seguida retornava à Terra. Então, nesse curto espaço de tempo, não ocorria nada, ninguém sentia nada de diferente com relação a isso. Mas quando se começou a fazer experiências mais prolongadas com a Soyuz e com as outras naves espaciais, né, com ônibus espacial, quando se deu a volta para a Lua e coisa, um pouco antes já, as pessoas começaram a se sentir desnorteadas, deu desequilíbrios no organismo, a saúde ficou abalada e o pessoal não sabia muito bem o que era. Até que alguém lembrou que essa ressonância Schumann não existia nas naves e talvez por causa disso as pessoas que estivessem fazendo essas primeiras permanências mais prolongadas no espaço tivessem sofrendo esses problemas. E aí instalaram então numa nave um equipamento que simulava essa frequência, que passou a vibrar nessa frequência Schumann. E, para a alegria dos pesquisadores, os astronautas, depois de instalado aparelhos dessa natureza nas suas naves, conseguiram ficar dias, meses. E nós temos alguns casos de gente que ficou na Mir e em outras astronaves que permaneceram 1 ano no espaço, né?
E então se descobriu que efetivamente essa ressonância Schumann era extremamente importante para a vida. E como se está fazendo as pesquisas, né? Hoje nós estamos querendo ir para Marte ou estabelecer uma base na Lua, então é mais uma coisa que se foi descobrindo. Nós estamos hoje mais ou menos na mesma situação do que os seres humanos estiveram quando foram feitas as grandes descobertas, né? Por exemplo, quando se viajava muito tempo nos mares, né, no Atlântico e no Pacífico, as pessoas, por falta de vitamina C, ficavam com beriberi. E então muitas pessoas morriam durante as viagens por causa de erros na alimentação. Até que alguém teve a ideia de levar limões e de levar coisas dessa natureza e conseguiram então gradativamente acabar com a beriberi. No espaço, nós também estamos hoje ainda tateando em muitas coisas, né? Seguramente uma viagem mais longa, como por exemplo até Marte, vai exigir ainda um acúmulo de conhecimentos que nós não temos, né? Nós sabemos que o Sol de vez em quando tem explosões solares e que nessas explosões são jogadas quantidades enormes de radiação no espaço e que provavelmente atravessarão as naves e atingirão as pessoas que nelas estão. Eu me lembro que no tempo de escola, eu estava no começo do científico, um professor dizia que ele desconfiava que não seria possível ir para o espaço, porque dentro da visão dele na época, e isso era publicado inclusive em revistas, se exigiria uma camada de 10 centímetros de chumbo para fazer com que as pessoas não morressem no espaço. Depois se descobriu que isso não era necessário, né? E hoje as naves têm camadas muito finas e as pessoas conseguem conviver perfeitamente nesse local, né? Existe alguma relação entre a gravidade e a ressonância Schumann? Bom, a Terra é um grande ímã, né? E tem diversas as faixas de Van Allen e outras que permitem que a Terra tenha as suas características específicas e dentro disso vibre numa frequência que seria a tal da frequência Schumann. Imaginava-se que essa frequência era contínua, 7,8 Hz segundo, mas na verdade mais tarde se descobriu que ela pode oscilar para cima e para baixo. E, muito curiosamente, a partir dos anos 80, essa frequência da ressonância Schumann, ela começou a se acelerar. E nós temos, hoje, frequências muito mais elevadas, né? 10 Hz, 11 Hz, inclusive já se chegou a medir 13 Hz. E se descobriu também que as pessoas que vivem num ambiente com uma frequência mais alta, da ressonância Schumann, têm a impressão que o tempo passa mais depressa. Então, tem acontecido, muitas pessoas hoje dizem, mas já passou o ano de novo? Estávamos em janeiro ontem, agora já estamos em julho, que loucura! E, inclusive, o que é mais curioso, que as crianças também têm essa reação, né? As crianças, já terminou, já foi, já aconteceu. Principalmente nas férias, né? Já acabaram as férias. Já acabaram as férias, né? Quando eu era criança, a coisa era muito diferente. Eu me lembro que o tempo custava passar, as coisas andavam muito devagar, e essa coisa toda. E de repente houve uma aceleração muito louca, né? E as pessoas não têm mais tempo para nada, começam a dizer que o dia devia ter 40 horas ou 48 horas em vez de 24, porque elas não estão dando conta do recado e coisa desse gênero. No entanto, uma das coisas é que o relógio continua andando no mesmo ritmo de sempre, né? O relógio continua funcionando nas 24 horas e marca as 24 horas. Mas com a aceleração da ressonância Schumann, as pessoas
que convivem com o relógio muitas vezes não acreditam nele, porque o tempo que eles sentem passar, passa mais depressa do que na realidade passa. Nos últimos tempos, tem havido muita variação climática, terremotos, maremotos, explosões vulcânicas, que seja, né? Vulcões e furacões. Existe uma relação entre a ressonância Schumann e esses efeitos? Os americanos instalaram no Alasca uma série imensa de centenas ou milhares de metros de emissores de frequência Schumann. E então, quando os outros países descobriram isso, a Europa, os diversos países da Europa, a Alemanha, a França, a Inglaterra, a Rússia, a China e outros países que têm bastante conhecimento nessa área, começaram a perguntar qual era o motivo pelo qual se tinha instalado isso e o que eles pretendiam com isso. Eles instalaram aparelhos que imitavam essa frequência em vários pontos, então? São aparelhos interligados, é um negócio que, inclusive, o acesso é quase impossível a um não iniciado, a um estranho, né? Eles não deixam ninguém chegar perto. Então, é enorme o espaço onde são emitidas essas frequências. Há quem imagine, isso não está comprovado, que isto vai ser usado no futuro como uma espécie de arma de guerra. Inclusive, o que se imagina e o que se fala nos círculos militares e de outros países é que com essa ressonância se poderia provocar alterações climáticas muito bruscas, se poderia fazer uma porção de coisas dessa natureza. E aconteceram alguns fenômenos inexplicáveis, que não se sabe até hoje se tem relação ou não com essa ressonância. Mas, de qualquer forma, numa localidade na Espanha, a temperatura subiu 30 graus em questão de algumas horas. E há quem desconfie que isso tenha a ver com a ressonância Schumann. Também há quem desconfie que essa ressonância possa provocar, de alguma forma, fenômenos que influenciem o pensamento, atitudes das pessoas. Seria uma espécie de grande irmão, o Big Brother, mais denso, né? Que influenciaria certos comportamentos das pessoas. No entanto, nada disso está comprovado, mas são fatos que estão sendo levados à verificação, porque provavelmente algo nessa área está acontecendo, porque onde tem fumaça tem fogo. Tá certo. Então pode existir uma relação entre a variação da ressonância Schumann, que que subiu, no caso, o senhor falou que estava em 7 e pouco, chegou a 13, com os comportamentos das pessoas e de repente até com as suas sensações de bem-estar ou não? O que se imagina, né? Existem naturalmente pesquisas que estão sendo feitas, como isso é uma coisa que tem um pouco de segredo militar. Então, muitas dessas coisas não são divulgadas. Mas o que se supõe é que, efetivamente, essas mudanças de ressonância, que ninguém sabe de onde que vem, né, por que está acontecendo, né, tenham influência no comportamento das pessoas, na forma como elas se sentem e como elas agem. Professor Helg, nós vamos para um pequeno intervalo. Lembrando que para enviar suas dúvidas e sugestões, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Já voltamos.
estamos de volta com o programa Ideias em Movimento, falando sobre radiestesia e algumas curiosidades ligadas à NASA e às viagens espaciais. Professor Helg, nós estávamos falando sobre a ressonância Schumann, né? E o senhor nos trouxe algumas naves, alguns comentários que têm relação com isso. Podemos dar uma olhadinha? Sim. Quem começou com as permanências a mais longo prazo no espaço foram os russos, né? Com nave Soyuz e depois a Mir, né? Que foi a primeira nave que ficou realmente por longo tempo, né? Ultrapassou inclusive o chamado prazo de validade, e a Mir tinha uma característica muito curiosa. Enquanto as naves americanas, como eu já falei num outro programa, tinham um acabamento primoroso, as naves russas eram com acabamento extremamente simples. E eu estive no Museu da Ciência e da Tecnologia em Munique, onde existe uma réplica da Mir, e a gente pode entrar, pode olhar como é que ela é. E o curioso que enquanto as naves americanas eram feitas de acrílico, né, se vê no Museu da Aeronáutica do Espaço em Washington, as naves russas eram feitas com sarrafos de madeira mesmo, dessa madeira comum. O acabamento interno, interno, né? O interno, né? O acabamento era em madeira e se usava aquele forro de madeira fininho que se usa... Feito de pinos ou eucalipto. Exatamente, né? Esse forro que se usa, né, que encaixa uma peça na outra, o piso, a base da nave era feito daquilo, né? E pregado com prego mesmo, né? Um negócio muito simples. Feito a martelo, como se diz. Feito a martelo, né? Então, muito simples, mas muito eficiente, e inclusive sem esse problema da intoxicação por substâncias que nós citamos no outro programa, né? Que foram formaldeído e outras substâncias tóxicas. Benzeno, né? Benzeno, e tricloroetileno, né? Uma coisa assim. Tricloroetileno. Etileno, O que se verificou, então, é que essas naves, todas elas, tinham um aparelho que simulava o efeito Schumann, né? E vibravam nessa frequência. E a nave Mir, por ser de madeira, devagarzinho foi impregnando cheiros. Ela ficou muitos anos no espaço e foi muito utilizada, tanto por astronautas russos, como americanos, como de outras nacionalidades, né? Então, ela foi realmente usada até não dar mais. E uma das coisas que fez com que se tivesse que obrigatoriamente abandonar a Mir foi o cheiro de urina, porque ele se impregnou na madeira e nas outras coisas que tinham lá dentro, e ninguém aguentava mais lá dentro. Quando se conseguiu construir a estação espacial atual, os russos foram lá, na Mir, para não precisar jogar de volta no espaço equipamentos e aparelhos, eles foram lá na Mir e tiraram tudo que desse para aproveitar na nova estação espacial. E assim fizeram, né? Então, eles removeram todas as peças, os equipamentos que poderiam ser úteis na estação espacial que está em órbita atualmente, né? E instalaram nessa nova estação. E quando a Mir estava limpa, não tinha mais nada que se aproveitasse, eles então a arremessaram de volta para a Terra, do espaço para a Terra, onde então ela, na reentrada no espaço, ela se queimou e praticamente alguns restos caíram, parece, na Austrália, não tenho muita certeza, né? Aí foi o fim. Aí foi o fim cheiro do xixi também. Do cheiro do xixi da Mir e da parte do invólucro, né? Agora, os equipamentos estão hoje na estação espacial que está em funcionamento atualmente e que foi feita por muitos países, né? Muitos países dela participaram. Inclusive o Brasil era para também colaborar com o equipamento, mas isso acabou não funcionando. Mas nós também tivemos um astronauta brasileiro que esteve na estação atual. Em relação à ressonância Schumann e a evolução muito rápida da tecnologia ultimamente, existe uma influência do eletromagnetismo ligado com
com a ressonância Schumann, ou isso são coisas diferentes, não se relacionam? Está se procurando achar as origens ou as razões. O que aconteceu no nosso planeta nessas últimas décadas, né? Digamos de 80 para cá? Passou-se a jogar monóxido de carbono em quantidades absurdas no espaço, né? Porque a Terra foi muito sábia, né? Ela acumulou o excesso de carbono debaixo do solo, a grandes profundidades. Então, sob a forma de carvão, sob a forma de petróleo e outras substâncias que têm a vinculação ao carbono. Então, o que nós fizemos? Quando se descobriu que havia carvão debaixo da terra, e isso já faz alguns séculos, começou-se a extrair o carvão e a queimá-lo, né? Tanto assim que lá por 1880, Londres estava toda preta e cinza, né? Porque era a cidade onde a industrialização começou mais cedo. E gradativamente, então, eles fizeram a limpeza da cidade de Londres, né? Reduzindo as emissões do gás. Mas, em compensação, no resto do mundo, passou-se a usar o carvão em quantidades simplesmente imensas. Tanto assim que o céu da China hoje é um céu sempre fechado. A poluição é tão alta na China, onde se usa usinas elétricas a carvão em grande quantidade, e outros tipos de equipamentos, como siderurgias e outras fábricas, o carvão é consumido numa quantidade tão assombrosa que ninguém mais consegue ver o céu azul, a não ser próximos do mar, como em Xangai, por exemplo, quando dá um vento forte, então o céu fica claro, ou então em lugares remotos, como no Tibete e em outras áreas desérticas no norte da China, onde ainda se consegue ver o céu azul. Então, esse provavelmente é uma suposição, ainda não está se pesquisando a respeito, mas esse deveria ser provavelmente um dos fenômenos. Mas além do carvão, depois se descobriu o petróleo. E o petróleo hoje abastece uma frota de uma quantidade tão grande de veículos, você pode ir em qualquer lugar do mundo hoje que está cheio de motocicletas, de automóveis, de veículos movidos a petróleo, né? Então, isso é tão impressionante, né? A gente antigamente falava, nos Estados Unidos, na Europa, tem muitos automóveis, né? Hoje você vai para qualquer país do mundo, né? Você pode ir para a China, que tem engarrafamento, né? Você pode ir para a Índia, tem engarrafamento, se bem que na Índia o engarrafamento é um pouco diferente, né? Porque lá tem na rua andando elefantes, tem andando na rua camelos, automóveis, vacas, né? E todos juntos se movimentam lá. E o curioso é o seguinte, que há poucos acidentes, porque as pessoas lá não tomam bebidas alcoólicas, então o trânsito flui normalmente, de forma assustadora, e como poucos motoristas, ou quase nenhum, está bêbado, então as coisas fluem sem acidentes, né? Já no Vietnã, e nesses países ali, principalmente dessa região, existem muitas motos ou lambretas assim. É tão impressionante a quantidade desses veículos que você às vezes se assusta, né? Bom, existe, como o senhor falou, essa poluição do excesso de queimas, de automóveis e tal, que é uma poluição visível de alguma forma, e também existe a poluição que a gente não percebe, que é a poluição eletromagnética, que vem crescendo assustadoramente nos últimos anos. Se eu me lembro, quando eu era criança, nós tínhamos em todos os quartos uma lâmpada, né? Inclusive, algumas lâmpadas eram de fibra de carvão e eram, então, umas lâmpadas bem diferentes, elas duravam 40 anos, né? E não tínhamos muitos aparelhos, né? Tínhamos lâmpadas elétricas e praticamente era só no começo, depois um rádio também que funcionava com eletricidade, que a gente tinha que chegar perto e só pegava as ondas locais, né, de ondas longas. Depois tivemos um outro rádio de ondas curtas e gradativamente então a coisa foi se eletrificando, né? Aí tivemos um forno elétrico, um fogão elétrico inclusive também.
Depois começaram alguns aparelhos, como liquidificador, aspirador de pó, e as coisas foram aumentando. Depois apareceu o ar-condicionado e assim foi indo. Né? Sim, se nós formos ver hoje dentro do quarto de uma pessoa, é muito comum encontrar o rádio-relógio, a televisão, o computador. Aí o computador tem vários tipos, né? Hoje em dia tu tem o iPad também, tu tem outros tipos de tecnologia, tudo isso dentro de um único quarto onde a pessoa ainda por cima dorme lá. Né? E aí convém lembrar novamente que o nosso cérebro, ele quando dorme está lá nos seus 8, 10 ciclos por segundo, né? E ao lado da cabeça dele tem um rádio-relógio bombando a 60 ciclos por segundo, que é a frequência da energia elétrica que nós temos aqui no Brasil. Então isso é uma coisa terrível, porque a coisa está bombando a 60 ciclos por segundo bem perto da cabeça da pessoa. E atrapalha o sono, atrapalha o bem-estar e atrapalha uma porção de coisas. Mas como as pessoas estão tão poluídas por eletromagnetismo, elas nem se dão conta disso, né? E ficam irritadas, não dormem bem, tem problemas às vezes de memória e coisas desse gênero. Eu acho que vale a pena lembrar que a evolução da tecnologia está sendo muito rápida, né? E o organismo das pessoas se adapta normalmente às situações, mas está tendo tão rápido que provavelmente o indivíduo está tendo dificuldade de se adaptar a isso. Exatamente, porque na seleção natural das espécies, isso leva diversas gerações, né? Para que esse processo seletivo funcione. E nós, em 2 ou 3 gerações, nós passamos de um eletromagnetismo relativamente baixo a valores que hoje são 1 milhão de vezes mais intensos do que quando existia a floresta, né? Bom, eu acho que conseguimos trazer muitas coisas interessantes sobre a radiestesia, sobre curiosidades, né, sobre descobertas que serão bastante úteis para a gente e para todos os telespectadores. Vamos encerrar o programa por aqui, professor Helg? Pessoal, estaremos aqui novamente às quartas-feiras, sempre das 20h30 às 21h. Lembrando que para assistir a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. E para enviar suas dúvidas e sugestões, escreva para programaideiasemmovimento@gmail.com. Até mais!